Seja bem-vindo à segunda parte deste Moeda ao Ar. Analisamos agora o mercado de inverno dos três grandes. Ernesto, agora começo por si e por estas, já que falamos na semana passada, estas negociações entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto, troca de jogadores, o Miguel Lopes vai para o Sporting. Também se fala agora que o Sporting está interessado no avançado Kleber, em troca. Ismailov vai para o Futebol Clube do Porto, já está a faturar, de resto já marcou um golo na última jornada. O que é que se espera mais deste Sporting de Josualdo Ferreira? Mais contratações ou é para manter mais ou menos esta equipe e agora fazê-la crescer? Não, eu acho que o Josualdo Ferreira o que tem estado a fazer, e de uma maneira inteligente e com o saber de experiência feito, é arrumar a casa, no fundo. Está a pôr os jogadores nos seus lugares e está a dispensar os que não queriam jogar no Sporting e a recrutar quem quer jogar de facto no clube. Isso é importante. Do caso do Ismailov que falámos, a única coisa que eu, no fim do jogo, depois de ele marcar um golo, e aí é culpa do Sporting, é óbvio, não percebo como é que um jogador que há 5 anos e meio em Portugal dá uma entrevista, passado 5 anos e meio, na língua inglesa, não diz uma de português. De facto, isso para mim é absolutamente incompreensível, como é incompreensível um jogador que está parado, que joga 10 minutos na Luz e que depois é convocado logo para a seleção nacional da Rússia. Portanto, há o futebol. Já deixou de ser. O futebol tem destas coisas assim que, de facto, às vezes não são muito compreensíveis para um cidadão normal, onde eu me incluo. E parece-me que, de facto, esta época de inverno é exatamente o grande objetivo, é acertar os plantéis, não fazer revoluções, mas fazer reestruturações, ajustamentos. Ainda assim, convém não mudar muito, como aconteceu na última época. Claro, portanto, no caso do Sporting foi flagrante, contratou 19 jogadores novos, de várias nacionalidades, e, portanto, eu acho que desta feita, neste mercado de inverno, o Sporting está a trabalhar muito bem. Falou-se na saída do Insua para o Grêmio, entretanto o jogador desmentiu no Twitter, diz que continua a ser jogador do Sporting, é uma boa notícia. Pois, vamos lá ver, no futebol também já houve alguém que disse o que é verdade hoje é mentira amanhã, o que é mentira amanhã é verdade no dia seguinte. Portanto, não faço... O presidente do Grêmio anunciou que à partida que falharam as negociações, portanto... Pois, é bem provável. Se os valores fossem aqueles que vinham na comunicação social, parece que era um excelente negócio. Um defesa esquerdo, 30%, 35% do passe por 3 milhões e meio, significa que 100% valeria 11, 12 milhões de euros para um defesa esquerdo. Não me parecia mau negócio. Mas são notícias, não faço ideia nenhuma. Ia passar primeiro a palavra ao Horácio, já passamos para o Futebol Clube Porto e para o António. Horácio, Aimar, tudo indica, ficará até ao final da época, por uma razão, o Al-Ahly não tem para já vagas para estrangeiros. É uma boa notícia para o Benfica e para os benfiquistas em geral? Se o Aimar jogar, é uma boa notícia, não é? Se o Aimar continuar a não jogar, não é uma boa notícia. Aliás, o Aimar a sair, enfim, segundo nos podemos perceber daquilo que vamos lendo, seria apenas, enfim, uma ligação entre dois aspectos, a idade dele, como é evidente, e de facto o por maior, muito importante dele este ano, praticamente não ter jogado. Agora, no meio desta conversa toda, aquilo que nos permite concluir é que há aqui casos curiosos e que não digo que mereçam ser avaliados, não é nada disso, mas há um paradigma também novo no meio disto tudo. Ou seja, a crise instalou-se, é verdade, não poderia ser de outra forma. Nota-se aqui um fechar da torneira nas contratações dos clubes. Porque há aqui algumas coisas até meio absurdas, que se acontecesse com o Benfica era a mesma coisa. O Benfica aparentemente não... A ver, aliás, hoje na imprensa foi reafirmado que o Benfica não vai fazer contratações nenhumas e vai atacar a segunda metade da época sem reforço de plantel. Enfim, posso entender. Agora, aquilo que nós não estávamos à espera, eu penso que nenhum adepto estava à espera, era de ver, por exemplo, o Futebol Clube do Porto a comprar, ou trocar, como se queira, o Ismailov, não é? Que até pode vir a ser um bom jogador, mas o risco é muito grande, como é evidente. E ainda mais surpresa das surpresas, ir buscar ao Brasil o Lietzson, que nem sequer jogava. O Lietzson, quando saiu do Sporting, que segundo me lembro, quando chegou ao Brasil, logo no primeiro jogo marcou logo golos, 1 ou 2. Bom,
Então todos nós sabemos quem é o Liedson. Agora o Liedson tem 36 anos e já não joga, foi dispensado, se não me engano, se não foi, ia ser. E portanto, veja bem onde nós estamos. Por exemplo, o Sporting, eu há pouco perguntava ao Ernesto, o que é que aconteceu para um defesa esquerdo, um jogador que se chama Joãozinho, que eu nem sequer conhecia, confesso, emprestado pelo Beira-Mar, que é um dos últimos da classificação, ao Sporting. Mas aqui há uns anos atrás, os pequenos clubes vendiam aos clubes grandes, não é? Então já chegamos a este ponto. Mas porquê que o Beira-Mar se liberta de um defesa esquerdo daquela forma, sem ser compensado legitimamente nesta altura? Não quer dizer que não venha a ser, porque o Sporting pode devolvê-lo no final da época. De facto, há aqui coisas que são difíceis de entender. Mas que eu aplicaria por inteiro também ao Benfica, se acontecesse, só que o Benfica, nesta altura, está mais parado, digamos assim, vendeu o Bruno César por 5,5 milhões, também para o Dubai. Enfim, não tem acima, até agora não tem mais nenhuma venda de grande porte. Mas aquela saída que se falava e que se especulava mais ser uma saída para o Barcelona. Não se tem confirmado e, portanto, para o Barcelona, não para a Rússia. Para a Rússia. Para a Rússia. Poderia sair mais um jogador para a Rússia neste defesa, mas penso que, à partida, não irá sair. Enfim, até ver, ainda faltam alguns dias e pode ser que apareçam algumas notícias na imprensa. Aliás, se reparar, todos os dias a imprensa dá, principalmente ao Benfica, não é? Sei lá, 4 ou 5 jogadores que o Benfica quer comprar. Eu, enfim, já não me lembro de cor, porque já não tenho capacidade de os fixar, mas há 2 argentinos, já não consigo dizer, são 5 ou 6 que o Benfica está em vias de comprar. E mais uma vez, retomando a conversa de pouco, em quase todos eles o Porto também já está interessado. Mas eu aqui também acho, não quero mudar o tema, mas aqui também acho que o culpado, salvo seja, não é diretamente o Futebol Clube do Porto. O que eu acho é que os empresários e os mercados exportadores já perceberam que há aqui um duelo de titãs em Lisboa. E tentam alcançar o melhor preço. Quando aparece o Benfica que pergunta por um jogador, ou quando aparece o Futebol Clube do Porto, rapidamente a estrutura que protege o jogador vai fazer com que o clube rival saiba. Porque pensam, bom, a forma de venderes bem vendido é dizer aos outros que eles também o querem, não é? E, portanto, quem tem sempre passado o cheque mais gordo tem sido o Futebol Clube do Porto. Depois chegou uma altura que tem que comprar o Ismailov e o Lietson. Não dá a comprar, não. Já não dá para mais, não? António, olhando para estes 2 exemplos que o Horácio não resistiu a abordar e a provocar, palavras do Horácio não são minhas, Ismailov chegou e já marcou, resta saber o que é que vai acontecer ao Levezinho, tudo indica que virá mesmo para o Futebol Clube Porto. O Horácio disse 36, eu penso que ainda tem 35, mas... Pronto, 35, exatamente. O Horácio enganou-se e devia ter dito 40, era o que ele queria dizer, mas depois ficou nos 36. Mas eu ainda gostava de voltar atrás ao Sporting. Quando se falou em reajustamento, eu julgo que o Sporting não está a fazer reajustamento nenhum na equipa, está a fazer uma revolução que tem que a fazer para ter jogadores, portanto, a que pague menos. Está a reduzir os salários. É completamente insuportável ter uma equipa com o mesmo nível salarial que tem a do Porto e a do Benfica, pelo menos no primeiro trimestre do ano, da época 2012-2013, a diferença, portanto, dos gastos do pessoal, que estava explicitada nas contas do Sporting, era 1 milhão e picos menos que a do Porto e cerca de 1 milhão menos que a do Benfica, portanto estava de facto ao mesmo nível. Daí assim que, portanto, o Elias vai sair, ou parece que vai sair, o Gelson já saiu, o Carriço saiu, o Ismailov saiu, portanto o Insua, hoje li no jornal, que só não sai, ou só sai quando o Sporting lhe pagar, portanto, tudo aquilo que lhe deve, portanto, nomeadamente prémios a que tem direito. Portanto, aqui não se sabe até que ponto isto é verdade ou é mentira, informação ou contra-informação, seja lá realmente pelo menos pode fazer sentido. Mas o que é um facto é que o Sporting está a fazer uma revolução no seu plantel e anda à procura, portanto, e outros jogadores estão no mercado no sentido, de facto, de os colocar. São necessidades, é uma necessidade objetiva por razões de natureza financeira, de modo que acho que não deve haver aqui assim eufemismos a dizer que são meros reajustamentos, não são. Olhando para o Futebol Clube do Porto. Olhando para o Futebol Clube do Porto. De facto, o Ismailov foi para o Porto. Eu também não valoro muito, foi logo o objeto, primeiras páginas dos jornais, o Ismailov já está a render, Ismailov chegou ao Porto e meteu um golo. De facto, meteu um golo. O golo muitas vezes é um mero acidente e acho que, portanto, o golo entrou, foi um chute, entrou. Por acaso eu vi o golo e havia ali uma floresta de pernas e de facto, o Ismailov teve aquele mérito de conseguir guiar a bola por entre essa floresta
de pernas e o golo entrou. Mesmo assim, o Futebol Clube Porto, olhando para estes dois casos de Ismailov e o próprio Lietzen, estamos perante à semelhança até do que já se falou do Sporting e do Benfica, estamos perante um Porto low cost. Não, eu julgo que não é isso. Bom, mas, portanto, ainda sobre o Ismailov, independentemente da valia ou não valia dele, da doença ou não doença dele, de estar ou não estar lesionado, de ter ou não ter recuperado, o golo que marcou um acidente e o Ismailov seria o mesmo quer tivesse marcado o golo, quer não tivesse marcado, portanto, acho que isso não deve ser muito valorado. Verificava-se que o Porto tinha falta de jogadores, de um jogador para o meio-campo, pelo menos um, só tem 5. Tem aquele trio que costuma jogar sempre, o Lucho, o Fernando e o João Moutinho, depois tem o Defur e não tem mais ninguém. Portanto, acho que o Ismailov, em boas condições, Para dar uma ajuda importante. pode dar uma boa ajuda ao Sporting. Em más condições... Ao Sporting não, ao Futebol Clube Porto. Pois, ao Futebol Clube Porto. Em más condições, terá sido, se os Ismailov estiverem em más condições, terá sido um ato de grande solidariedade do Porto para com o Sporting. E, portanto, nesse aspecto, terá sido uma ajuda ao Sporting. É recíproco há alguns anos esta parte, não é? Eu julgo que dou crédito, portanto, ao Futebol Clube do Porto, na medida em que, normalmente, a gestão do Porto não incorre em erros crassos e, portanto, temos que dar sempre, digamos, crédito a quem de facto escolheu. Quanto ao Lietzen, também é outro caso, que o Porto tem neste momento um avançado, que é o Jackson, o Kleber está de saída e o Porto precisa até arranjar um elemento, enfim, de futuro para o Porto. O Lietzen não é um elemento de futuro nesta altura. Não, o Lietzen é um jogador que vem para fazer 6 meses no Porto. E aí, assim, eu acho, portanto, uma decisão correta. Na medida em que é um jogador que esteve em Portugal, conhece o futebol português. Falava-se muito a questão do salário ser elevado, cerca de 80 mil euros por mês. Mas é por 6 meses. Bom, mas eu depois gostava de falar. Mas julgo que 80 mil euros por mês, em termos absolutos, é um salário elevado. Em termos relativos dos jogadores do Porto, não é assim tão elevado como isso. E, portanto, é por 6 meses. Se o jogador em 6 meses, portanto, habituado ao futebol português, conseguir fazer uns minutos em cada jogo e meter alguns golos dentro, digamos, da economia global dos jogadores do Futebol do Porto, é um bom investimento. Ernesto. Não, aquilo que eu quero dizer é que nós, este tipo de transferências, pensamos logo na teoria da conspiração, do conluio entre equipas. Isto acontece em todo lado. O treinador do Chelsea foi para o Chelsea, um treinador também de provas dadas por 6 meses. Portanto, no fundo, o que é que acontece? Isto trata-se da política desportiva a cada momento. É preciso reforçar ou a parte técnica ou a parte dos jogadores e contratam-se jogadores, neste caso. Há N jogadores por esse mundo fora que estão em final de carreira, mas que são muito úteis para jogar meia parte, para jogar 20 minutos, para entrar numa parte decisiva. O caso do Saviola, o caso do Aimar, o Lietzen, o Ismailov, são jogadores em final de carreira, mas que podem ser muito úteis em determinado momento para as equipas. Como os treinadores também, ninguém diria que, de facto, o treinador do Chelsea ia aceitar um desafio por 6 meses, dado, de facto, o currículo do senhor. Depois, de facto, voltando ainda aos ajustamentos, não é verdade que esteja a ser feita uma revolução no Sporting. O que eu acho, de facto, é que estas saídas eram inevitáveis. Jogadores caros, como, de facto, o Elias, um jogador de seleção, estava em subrendimento e, portanto, é preciso ajustar este tipo de coisas. O caso do Joãozinho, não sei quais foram os contornos, o defesa esquerdo do Beira-Mar, mas há uma cláusula de opção para no final do campeonato. É um jogador que veio da segunda divisão para a Primeira Liga e, portanto, é uma promessa, mas ainda não é, de facto, uma incerteza. Depois, esta questão dos empresários fazem aquilo que têm de fazer, põem os jogadores, põem os treinadores no mercado e oferecem a mais de um clube. Veio nestes dias na comunicação social, de facto, que o Jorge Mendes ofereceu ao Barcelona, a determinado momento, o Mourinho e ofereceu o Cristiano Ronaldo ao Barcelona. O Laporta veio dizer isso agora, o ex-presidente do Barcelona, e que, de facto, relativamente ao Mourinho, não o quis fazer uma aposta, de facto, no Guardiola, e que, espantosamente, o Barcelona não tinha
meios financeiros para contratar o Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Teve essa prova de humildade que é difícil. E, portanto, o papel do Jorge Mendes como empresário do Cristiano Ronaldo e do José Mourinho é valorizá-los e portanto, colocá-los nos clubes. Rapidamente, de qualquer forma, estamos a ficar sem eu tempo. julgo que esta questão não é apenas o tal reajustamento no Sporting, é que o Sporting está a colocar os jogadores e não recebe, portanto, não são coisas racionalmente Isso é uma fixação feitas. do Sporting. É uma fixação do Sporting. Não é uma fixação, é que o Sporting não recebeu ainda, salvo erro, dinheiro nenhum, a não ser pelo Carriço, pela cedência dos jogadores. Está a colocá-los para não ter que lhes pagar o ordenado, que é elevado. Sim, mas portanto, digamos que vamos lá ver. Está a ser forçado. É que isso é uma ótica, eu hoje vejo na ótica desportiva. Na ótica desportiva não há dúvida nenhuma que eram jogadores que estavam ou em subrendimento ou que não jogavam de todo. O caso do Carriço não jogava na primeira equipe. O caso do Irias, claramente um jogador em subrendimento. E, portanto, mas Ernesto, é público, pelo menos por aquilo que estamos lendo na imprensa, que, enfim, a linguagem será um pouco esta, o Banco Espírito Santo terá dito ao Sporting, acabou a festa. Portanto, vocês gastavam 45 e têm que passar a gastar 30. Portanto, neste momento eu estou de acordo com o António, que o Sporting está a fazer é, obviamente, a reduzir despesa e, portanto, de forma, não diria desesperada, mas quase desesperada. Neste momento o que é preciso é libertar os jogadores mais caros do plantel para não lhes pagar salários e, a partir daí, ir pescar o Joãozinho ao Beira-Mar ou fazer subir alguns jogadores da equipa B, para se ajustar às novas exigências bancárias. Essa, pelo menos é o que temos lido na imprensa. Não sei, vamos lá ver. O Sporting não está a pôr no mercado o melhor guarda-redes português, por exemplo, o Patrício, não é? Portanto, tem uma proposta eu acho que tem a ver com a política desportiva. Claro que os jogadores em subrendimento e mais caros não são jogadores bem quistos, como é evidente. O caso flagrante é o caso do Elias, é um jogador caríssimo. Deixa-me dizer, o Rui Patrício não Em está no mercado. não pode continuar. Eu admito que o termo esteja correto, não está no mercado, mas quando foi esta troca de jogadores, enfim, nós falamos por aquilo que vamos ouvindo e por aquilo que vamos lendo. Quando foi esta troca de jogadores entre o Sporting e o Porto, uma das sugestões que o Sporting terá dado ao Futebol Clube do Porto seria um jogador, um guarda-redes jovem, que se chamava Cano, que eu não conhecia de lado nenhum, o que já mostra como... E foi o Ventura. Tem razão, foi Ventura. O que significa que há aqui já uma preparação da saída do Rui Patrício, porque de facto o Rui Patrício, como todos os jogadores, tem uma cláusula de rescisão. Será se alguém seguramente chegar... um bom sucessor e, portanto, ou seja, vamos inverter a lógica. Quem dera ao Sporting vender o Rui Patrício? Portanto, vamos inverter a lógica. Vamos lá ver. Para fechar, Ernesto, todos os jogadores têm uma cláusula de opção. Quem chegar e se satisfizer a cláusula de opção, leva o jogador. António, notas finais. Isto hoje, o tempo passou a correr e só conseguimos analisar 3 temas. Não falamos da crise interna no Sporting, agora um pouco paralela à questão dos resultados, que de resto já se inverteu, ficará para uma próxima. António, notas finais. Nota final, já que estamos com muita pressa, evoco aqui assim... Não tem tempo para as notas finais, não temos tempo para analisar outros temas. A morte de um jogador, os 30 anos, creio eu, da morte de um grande jogador foi o Garrincha, que jogou pelo Brasil, foi internacional do Brasil, portanto muitos não se lembram do que foi este jogador, foi um jogador brilhantíssimo da seleção do Brasil. Morreu na miséria, no Brasil, há cerca de 30 anos, dissipou todos os bens que tinha, mas era um jogador extraordinário e que irritava, tinha o condão de irritar os treinadores, o Ernesto deve-se lembrar disso, era um jogador que muitas vezes fintava toda a gente, fintava o próprio guarda-redes, e em vez de meter golo, voltava para trás para tornar a fintar os defesas e os guarda-redes. Portanto, era um jogador deste género. Ele esteve no Campeonato do Mundo da Suécia, mas era um jogador de tal forma, como é que é dizer, desambientado, que ele, estando na Suécia, pensava que estava no Brasil, segundo dizem os cronistas. Ele viajou de avião, mas não sabia bem onde é que estava. E, portanto, a homenagem ao Garrincha. Outro aspecto, já agora, negativo, são os árbitros. Ainda ontem vi um árbitro, portanto, queria dialogar com alguém e tinha que tapar a boca, portanto, para não ser captado pelas câmaras de televisão. Ou os treinadores que têm que tapar a boca, ou os jogadores que falam, os capitães da equipa que falam para os jogadores e têm que tapar a boca. Eu acho que chegou-se a um ponto em que, de facto... Uma inevitabilidade. Tem que passar a palavra, António, senão não temos tempo. Os média abusam e acho que isso é uma intromissão na esfera privada das pessoas. Horácio. 2 pontos, um muito rápido que nós acabamos por não comentar ainda aqui, que tem muita importância para o mundo do futebol, é a compra de 25% da Sport TV. Fica com uma participação igual à da Zona. Portanto, o reforçar do único player que temos no mercado, não se consegue perfilar no horizonte a possibilidade deste mercado ser
enfim, liberalizado não é o termo mais adequado, como é evidente, porque ele não é um mercado fechado, mas de facto não há condições, até pela forma como a Sport TV tem contratualizado os direitos das principais provas internacionais, é muito difícil algum player conseguir entrar no mercado. E depois, enfim, não me canso de referir e de felicitar o treinador do meu clube, o Jorge Jesus, que este ano, apesar de já ser o quarto e de já ter sido campeão, vem confirmar que ele é muito melhor treinador, ainda para além daquilo que nós pensávamos. Estou a dizer isto com muita justeza e acho que toda a gente o está a reconhecer este ano, porque ele perdeu a estrutura da equipa do ano passado, o Javi Garcia e o Witzel. Estava a contar com o Carlos Martins e com o Aimar, nenhum deles tem jogado, e inventou um defesa esquerdo e todas as semanas inventa, e o Benfica continua nos 4 frentes. Ernesto, notas finalíssimas. Notas finalíssimas, eu gostava de realçar a posição de João Ferreira como treinador do Sporting. Tem tido uma posição de Estado que muitas vezes pode servir de exemplo até para alguns dirigentes. De facto, tem sido um senhor. O aspecto negativo, e já falámos aqui do Lance Armstrong, de facto o expoente máximo do doping no desporto, e acho que os desportistas deviam todos juntar-se no combate ao doping, à violência, à corrupção no desporto. E depois uma constatação, nem é positivo nem é negativo, é de facto a política do Braga relativamente aos árbitros. Relativamente aos árbitros, não são os treinadores nem são os jogadores que falam, é o Presidente. O Presidente, depois deste jogo, criticou o Duarte Gomes. Quando o Braga tinha perdido em Alvalade, criticou Pedro Proença. Quando o Braga tinha perdido só não critica o Futebol Clube do Porto. Luz, tinha perdido senhores, o Paulo acabou Batista. O tempo. Só não critica o Muito Futebol obrigado Clube do pela Porto. vossa análise. Ponto final nesta edição do Moeda ao Ar. Voltamos a entrar em campo dentro de 8 dias. Tenha uma boa semana.